Semiologia neurológica. Sensibilidade. Sensibilidade, definição e tipos. Definição: função importante do sistema nervoso que permite ao organismo conhecer modificações do meio que o rodeia, conhecer sua própria atividade, proteger-se de fatores nocivos, defesa. Tipos: no consciente, generada por ações de reflexas. Consciente, ou sensações, sensibilidade geral, especial sensorial. Sensibilidade consciente, superficial, e profunda, combinados, visceral, especial, visual, olfatório, auditivo e gustativo. Anatomofisiologia. Terminações livres, estruturas receptoras mais ou menos especializada. Fibras sensitivas de diferentes calibres, mielínicas ou amielínicas, corpo celular de las neuronas sensitivas, gânglio espinal, C1A, CO, dermatoma, abordam en la medula posterior raízes posteriores. Al entrar, se separam em dois sistemas, coluna posterior ou lemniscal medial, raízes mais grossas e de maior velocidade, fascículos de grácil ou gol cuneiforme de Burda e la anterolateral. Las fibras de la raíz lemniscal hacen sinapses a nível de la médula oblongada, bulbo raquídeo en los núcleos grácil y cuneiforme. Luego cruzan la línea media, ascienden y forman el lemnisco medial ou cinta de Rey media hasta el núcleo ventral posterolateral de tálamo, donde hacen nuevas sinapses de ali, proyectan talamocorticales para la corteza parietal, especialmente en la circunvolución parietal ascendente, información proprioceptiva e cutânea epicrítica. Las fibras do sistema anterocostales, tracto espinotalâmico, hace sinapses en las neuronas de asta posterior. Después de decusarse, las fibras ascienden por el sistema anterolateral medular del lado opuesto, tálamo, fibras talamocorticales, corteza parietal, pós-rolândica, área somatosensoriales B3, 1 e 2, subsistema paleoespinotalâmico, dolor lento crônico, sus fibras se agotam a lo largo del tronco. Subsistema neopistenotalâmico, dolor rápido, ligam a los núcleos ventroposterolaterales e desde ali a la corteza parietal. Tipos de exploração: superficial ou de la piel, tátil térmica dolorosa, protopática tacto grueso, térmica ou dolorosa, epicrítica, tacto discriminativo localizador, táctil, estímulo com tacto ligeiro sobre a pele, órgãos receptores, corpúsculos de Mesier e disco de Meckel. Térmica, estímulo frio-calor, órgãos receptores frio, corpúsculo de Krause, calor, corpúsculo de Ruffini. Dolorosa, estímulo não existe específico, órgão receptor, fibras de arborizações livres de la epidermis. Profunda, muscular e óssea, pressão
ou barestesia. Peso ou boragnosia. Receptores: corpúsculo de Golgi percebem pressões pouco intensas. Corpúsculos de Pacini sensíveis solo a pressões fortes. Legal, né? Vibração ou palestesia. Sensibilidade de huesos ou periósteo. Estímulo vibração del diapasão. Atitudes segmentárias ou batestesia. Conhecimento da posição exata em que encontram as diversas partes do corpo sem auxílio da visão. Receptores sinestésicos ou proprioceptores, usos neuromusculares, corpúsculos tendinosos de Golgi. Tipos: superficial e profunda combinadas. Estereognosia permite reconhecer um objeto combinando as distintas sensibilidades. Grafestesia permite reconhecer um dibujo hecho sobre la piel. Um desenho feito sobre a pele é possível pela grafestesia. Visceral é de tipo doloroso. La compressão de certos órgãos, testículos, senos, tráquea, etc., desperta dolor. La sensibilidade de la vejiga se manifiesta por sensação de repulsão, necessidade de miccionar, aliená-la com 150 ml de líquido. Sensibilidade vias. Termoalgésica, tátil, protopática, via extralemiscal, 2 ou 3 neuronas. Primeira neurona, ubicada em el gânglio de raíz dorsal. Sus prolongações dendríticas formam el nervo periférico e sus prolongações cilíndrio axilis, el trayecto radicular e medular. Al llegar a la médula, se divide em fibras cortas, fibras medianas. Fibras cortas conduzem a sensibilidade termoalgésica. Segunda neurona hasta posterior em el segmento de penetração. Decusação, comissura gris anterior. Forma el haz espinotalâmico dorsal ou lateral. Terceira neurona, núcleo posterolateral do tálamo. Fibras terminam em circunvolução pós-rolândica parietal, la corteza. Fibras medianas, sensibilidade al tato grosseiro, protopática. Segunda neurona, hasta posterior. Segundo ou terceiro segmento por cima de la penetração. Decusação, comissura gris anterior. Segundo ou terceiro segmento por cima. Formam a rás espinotalâmica ventral. Terceira neurona, núcleo posterolateral do tálamo. Ponto final para algumas fibras e outras ligam circunvolução parsolândica parietal. Profundo e táctil, epicrítica, via lemniscal, terceira neurona. Fibras largas. Primeira neurona, gânglio de la raiz dorsal posterior. Fibras ascendem por cordones posteriores medulares, constituem haces gracilis de Gouw e cuneiformes de Burda. Segunda neurona, núcleos de Gouw e Burda em el bulbo decusação de se adosam al lemnisco médio ligam a terceira neurona, núcleo ventral posterolateral del tálamo. Sus prolongações atravessam el braço posterior de la cápsula interna e ligam a la corteza parietal, circunvolução pós-rolândica. Áreas sensitivas corticais.
Corteza de la circunvolución parietal ascendente. Recibe impulsos sensitivos del hemicuerpo contrário. Sensibilidade de la cara, parte inferior. Miembro superior, parte média. Miembro inferior, parte superior. Área sensitiva cortical tiene topografia similar à la motora. Distribuição topográfica. Tipos. Periférico. Coincide com a zona de distribuição do nervo periférico. Radicular. Em extremidades, bandas paralelas, el eje maior del miembro. Em el tronco, bandas perpendiculares, el eje de cuerpo llamadas dermatomas. Exploração. Condições para um bom exame. Buena atención del paciente. Ojos cerrados. El paciente no debe ver lo que hace el médico. Interrupciones periódicas del exame por fadiga del paciente. Sensibilidade e alterações. De la sensibilidade subjetiva, dolor. Cefaleias. Raquialgia, dolor a lo largo de la coluna vertebral. Radiculalgia, dolor por irritação ou compressão de las raízes raquídeas em su trayecto intrameningio. Neuralgia, dolor em el trajeto de nervo periférico, crural, del femorocutâneo, meralgia parestésica, ciática ou ciatalgia, signo de Lezeng, manobra de Gowers-Brugard, intercostal, cervicobraquial. Dela sensibilidade subjetiva, parestesia ou disestesias, percepção sem estímulo de Orminhel, pinchaços ou adormecimentos, etc. Localização a extremidades distales preferencialmente. Etiologia: polineuropatias, escleroses múltiplas, enfermidades vasculares, Raynaud, arterioesclerose, tromboangiites, obliterante. Superficial e profunda combinada. Perda, diminuição, exageração. Anestesia, abolição de todas as formas de sensibilidade. Hemianestesia, anestesia da metade do corpo. Anestesia dissociada ou dissociação da sensibilidade. Certas sensibilidades se preservam e outras estão abolidas em la mesma região. Siringomielia e tabes dorsal. Síndromes sensitivos. Síndrome de dissociação siringomielíaca. Abolição de sensibilidades térmicas e dolorosas. Conservação de tátil profunda. Se observa em la siringomielia a lesão del raso espinotalâmico lateral. Tabética. Abolição de sensibilidade tátil, epicrítica e profunda. Conservação de sensibilidade tátil protopática, térmica e dolorosa. Se observa em lesão de cordones posteriores medulares. Periférica. Anestésia superficial, conservação de sensibilidade profunda. Se observa em lesões de nervo cutâneo sensitivo. Cortical, hemicorpo contralateral, predominantemente profunda. Subcortical, hemicorpo contralateral, anestésia total, capsular rara, talâmicas, síndrome de Jenner.
RULS ou síndrome talâmico, hemiastasia, dolor internos, algias talâmicas e em hemicorpo anestesiado, troncal, hemianestesias alternas, dependem da localização da lesão. Síndrome sensitivos medulares, síndrome de Brown, Sequard, hemicessão medular, enhelado afecto, parálises ou paresia, piramidalismo, anestesia tátil, epicrítica e profunda, conservação de sensibilidade superficial. Lado contrário, a termoalgesia, conservação da motilidade e sensibilidade profunda. Síndrome de sensitivo plégico, lesões que produzem secção medular completa, anestesia absoluta por debaixo da lesão. Síndrome de los cordones posteriores medulares ou síndrome de los cordones anterolaterales. Síndrome del cono medular, extremo inferior de la medula, cuerpo de origem de los 4 últimos pares sacros e henicócigos. Se observa anestesia em cília. Demontar, cadeira de rodas. Transtorno esfinterianos e genitales. O cara ainda vai ter problema. Vou fazer 1 e 2. Vai ter transtorno, né? Tipo, não vai segurar. Síndrome sensitivo radiculares, síndrome de la cola de cavalo, lesão de raízes lumbares e sacras. Se observa anestesia de distribuição da L2 a S1, anestesia em cília de rodas, cadeira de rodas, déficit motor e transtornos esfinterianos e genitales. Síndromes sensitivos periféricos, lesão total de um plexo, lesão de nervos, mononeurites, polineurites, mononeurites múltiples.